nós vamos receber aqui um especialista em culinária, gastronomia. Já participou de diversos programas de televisão, de rádio, festivais gastronômicos. Será uma conversa que acho que eu vou sair com fome. Com Vamos certeza. falar com o Rodrigo, bater um bom papo com o Rodrigo Barros, pré-candidato a vereador do município de Nova Iguaçu. É isso aí, Hortência. Fico muito feliz pelo convite, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. E vamos falar um pouco de gastronomia, falar um pouco de cultura e tudo que a gastronomia gira em torno em Nova Iguaçu, né? E assim, eu entendo a gastronomia como um divisor de águas na vida de muitas pessoas que trabalham na área, né? Sim. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria conhecer um pouco a sua história. Na sua infância, eu fiquei sabendo que você é do bairro Chique de Nova Iguaçu. Ponte Chique, Ponto né? Chique. Ponte Chique. É do Conjunto Marinês, Sim, é isso? Conjunto Marinês. E como é que foi a sua infância no Conjunto Marinês? Como é que você foi criado, família, pai, filho? Enfim, como é que foi? Então, Como você se considera como filho? Me conta um pouco. Vou contar para você. Eu acho que a minha infância foi muito parecida com a infância da boa parte lá da região, né, dos meus amigos também. Meu pai e minha mãe eram separados, né? Quando eu fui pro Ponto Chique, assim, já eram separados. Mas eu devia ter 1 para 2 anos, né? Aí minha mãe a gente morava do lado da casa do meu avô. Minha mãe construiu uma casa, a gente morava numa casa com um quarto, sala, cozinha, banheiro. Mas a gente tinha muito amor, a gente brincava bastante, né? Pelas ruas, tinha um campinho de futebol próximo, jogava bola no campinho. Só que pra gente lá, uma característica, né? Uma boa parte que eu lembro da minha infância era a falta d'água. Em Nova Iguaçu, no Ponto Chique, ainda continua com a mesma falta d'água. Você lembra muito disso na sua Disso. infância? É uma coisa que ficou marcado na sua De infância. carregar balde d'água, assim, tinha hora para brincar, tinha hora para tudo, mas ficou marcado essa parte de sempre, né? Sempre, assim, com frequência faltava muita água. Na Hoje verdade, a água não chegava. você tem conhecido, família que mora nesse mesmo... Sim, meus tios moram lá, meus primos moram lá. E você acha que melhorou essa questão da falta d'água? Não, continua a falta d'água no local e é um caso de ver agora com as águas do Rio, né? Ela tem que fazer planejamento, né? Eu acho que o abastecimento dela, a tubulação é muito antiga, né? Tá na hora de traçar novas tubulações para poder abastecer melhor a região. E abastecendo a região a partir dessas tubulações novas, vai gerar um pouco de transtorno para a população, que é igual fazer uma obra em casa, Hortência. Você vai fazer uma obra na sua casa, o que acontece com a obra na sua casa? Ela traz transtornos. Né? Tem parte que você não consegue utilizar, que a pessoa precisa puxar um móvel para frente, aí utiliza, por exemplo, pintar uma casa. Você puxa o móvel para frente, aí cobre com pano, né? Fica um tempo ali com transtorno, mas para depois ter uma vida evoluir. melhor, né? Mas assim, eu vejo crescimento desordenado, né? A população cresce, você tem que estar sempre melhorando ali a localidade. Mas me explica uma coisa, por exemplo, na sua infância já tinha esse problema de tubulação, né? E hoje continua. Na sua infância já era antigo a tubulação? Já era velha? O sistema de esgoto da região já é precário? Não tinha e foi feito de mau jeito? Você me explica como é que você acha que foi feito? Até para você mostrar como é que você pode ajudar, né? Sim, ele já tinha sido feito. Já tinha, o pessoal renovou, que antigamente era aquelas de manilhas pequenas, o pessoal colocou manilhas maiores, mas mesmo assim continua, né? Aumentou a quantidade de população. Por exemplo, no conjunto eram casas de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e uma varanda, assim, um quintalzinho pequeno. Aí, por exemplo, a minha mãe fez do lado, certo? Do lado da casa do meu avô. Nessa parte do quintal, a minha mãe utilizou. Assim como minha mãe utilizou, as outras famílias também utilizaram. Aí, a partir disso, vem os filhos. Os filhos fazem em cima da casa. Então, a partir do momento era uma casa, se transforma em 3, 4 famílias diferentes. Então, só no conjunto, se colocar assim, multiplicou por 4. Para você ter essa ideia. E aí vai multiplicando, no geral, no bairro como um todo, você acaba tendo que ficar renovando, né? E a infância tinha muito disso, né? A gente brincava muito. Eu, desde pequeno, também gostava de ganhar meu próprio dinheiro, aí trabalhava ajudando a limpar. Lá tinha o Gerson, que a gente chamava de cientista,
Ele vendia desinfetante, porta em porta, então já trabalhei vendendo desinfetante porta em porta. Você chamava de cientista porque ele que produzia o seu próprio desinfetante? Ele produzia, a gente chamava ele de cientista. Ah, então legal. ele produzia, ele tinha uma bicicleta. Gerson hoje em dia ele é falecido, né? Foi atropelado e tal. Caramba. Bem triste. Assim, na calçada, ele na calçada de bicicleta. Aí, o que acontecia? Ele produzia e a gente vendia os produtos dele, catalogava os clientes, passava em porta. E para criança, tu sabe que as crianças, né, é super difícil fazer isso, né? Você, né, passar, bater na porta e oferecer um produto. Então, a gente já teve isso, né, de eu e alguns amigos, né, a gente fazia esse tipo de trabalho também, mas jogava muita bola, soltava muita pipa, tinha muita bola de gude, né? Tinha muita alegria também, né? E me fala uma coisa, você estudou no Instituto Brasil? Sim, Colégio Instituto Brasil. Mas você estudou a primeira infância, foi ensino médio? Como é que foi o seu estudo na infância? Você teve acesso fácil à educação no seu município, na região que você morava? Porque o município de Nova Iguaçu, não sei se muita gente sabe, é um dos maiores municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, assim, imagino eu que na sua infância, se hoje já tem bairros lá que são muito pobres, né, em comparação ao centro, imagino há alguns anos atrás, sim, né, que as coisas já não eram tão fáceis, não tinha tanta tecnologia, não tinha tanta informação. E aí eu queria entender como é que foi a sua educação, como é que você teve acesso à escola, se foi um acesso fácil, se você teve vaga, como é que foi isso? Então, minha mãe era professora do município, né? Depois foi professora do estado também, e da FATEC também, de escola técnica, né? Minha mãe é arquiteta. Aí disso ela sempre teve... sua mãe é arquiteta? Nossa, ela já era arquiteta desde a sua infância ou ela se formou depois? Ela se formou desde eu era bem pequeno ainda. Assim, eu devia ter uns 8 anos, 7 anos. E ela incentivava você a estudar? Sempre incentivou os filhos. Eu e meu irmão. E um caso bem legal, eu e meu irmão, eu sou o presente do meu irmão. Era só você e seu irmão de filho? Isso, E aí, o presente como assim? Porque eu nasci no dia do aniversário dele. Na hora de cantar o parabéns, minha mãe falou... Ele era mais velho? Ele é mais velho que eu 1 ano, certinho. Entendi. Na minha família é cheio de casos assim, tem outros primos, aquele e o Bruno, são 2 anos de diferença, mas no mesmo dia. Entendi. Então, a gente fala que a gente é um presente do outro, né? Aí, meu irmão, o nome dele é Rogério, eu amo meu irmão demais. E ele sabe que eu sou o presente dele, né? Ele não gosta muito disso, ele começa a rir, né? Mas é bem legal. E essa parte toda de educação, a gente comecei a estudar na escola Gruta Disney, que era mais próximo do bairro, que ficava no bairro Ponto Chique. Aí depois de lá, no CA, eu já fui para o Instituto Brasil. Aí estudando no Instituto Brasil, fiquei lá até a 8ª série, até a 7ª série. A 8ª série eu fiz no Colégio Estadual Engenheiro Aurelião, depois voltei para o Instituto Brasil. O Colégio Instituto Brasil era uma escola particular. Você conseguiu, então, num período do seu ensino fundamental, estudar numa escola particular e depois você voltou para o ensino público? Eu fui para o ensino público no Engenheiro Aurelião. E você considerou que a educação do municipal, onde você estudou na sua primeira infância, você acha que te deu um embasamento para conseguir acompanhar o ensino particular? Então, eu vinha de uma escola, eu era um moleque travesso. Eu era um moleque que não gostava muito de estudar. Não gostava muito de estudar, jogava bola, queria me divertir e trabalhar. Eu queria trabalhar, que eu gostava de ter meu próprio dinheiro, né? E não era para ajudar em casa. Não era para ajudar em casa, era para eu ter alguma coisa, para eu poder comprar um biscoito, para eu poder comprar um plus a mais, né? Entendi. E o que tinha em casa, só que a gente sempre quer alguma coisa a mais, né? Era o que eu queria mais. Aí nisso, durante a escola no Aurelião, eu percebi que minhas notas lá foram altíssimas. Eu era um dos mais fortes da turma. Isso, do Aurelião era o estadual que você foi para o ensino médio. Então você acha que o Instituto Brasil, que foi o particular que você estudou depois, te preparou bastante para você ir? Me preparou bastante. Entendi. E lá no Instituto Brasil eu fiz grandes amizades lá, eu tenho amigos até hoje, muitos amigos mesmo, o Max, o Felipe, a Tchetché, o pessoal que a gente frequenta um a casa do outro, a gente se reúne, né? Inclusive a gente está marcando uma reunião nossa para sempre quando a gente tem oportunidade, a gente se vê, né? A Aline a gente é um padrinho de casamento do outro, é sempre assim, né? É uma boa amizade, né? Que a gente leva para a vida toda. Né? E me fala como que nessa infância que você teve, a gastronomia, ela entrou? Isso é muito legal. O que eu percebia? Assim, a rua da gente, né? A gente não tinha muita coisa, só que sempre a gente fazia
uma fogueira na rua, aí cada um trazia uma coisinha de casa, ou uma batata doce, botava para assar. Aí sempre eles traziam alguma coisa de casa, uma salsicha, um hambúrguer, uma coisa que tivesse. Vamos fazer na... Isso as crianças do bairro. A gente aproveitava a fogueira e tinham sempre uns mais velhos próximos. Aí falava, não, vamos fazer uma batata doce na lenha, na brasa. A gente pegava e fazia. Então ali já começou essa primeira paixão, né? Aí tinha um amigo que gostava de fazer arroz. Ele pegava uma lata de leite ninho, colocava ela no fogo, assim, com um pouco... Aí fazia como se fosse na lata de leite ninho. Então... Fazia o arroz na lata, refogava ali na fogueira. E ficava bom? Ficava ótimo. Não ficava grolado, aquela coisa... Não, ficava bom. Caramba, que uma boa forma de fazer arroz, hein, gente? E o Davi, ele cozinhava muito bem isso aí. Ele tinha... É quase uma lenha, né? Quase uma lenha, isso aí. Ele pegava, ele separava, botava assim em volta. Eu lembro muito bem disso. Ele botava a lata aqui no meio, a lenha em volta e ia fazendo. Aí ele cozinhava mais, em vez de ele botar ela direto, assim, ele cozinhava na tampa, na tampinha dela. Da lata de leite ninho. Porque a tampa ficava mais alta e não ia direto no fogo para não queimar. Mas como é que ele fazia para colocar a tampa da lata de leite ninho dentro da fogueira e ela não pegar fogo? Porque é pequena, sim. né? O que ela fazia? Botava a lata embaixo, de base, e a tampa em cima da lata, assim, como se fosse tampar. Aí ele ia colocando, botando água aos poucos, né? E sempre colocava na ponta para não ficar muito para dentro do fogo, né? Mas a batata doce ia direto e ali... A batata doce já normalmente faz na churrasqueira, por exemplo, né? Tem gente que não come carne, quando faz churrasco, eu tenho uma irmã que é vegana. E aí quando faz churrasco, ela bota na churrasqueira batata, bota o milho, aí dá pra... Eu já conheço, agora o arroz eu não sabia, não conhecia, novo, para mim, novidade. Não, e o que eu tô falando, né? Só que hoje em dia eu percebo que aquilo lá, a gente acabava, né, brincando, mas... falando de cozinha, né? Participando, cozinhando, né? Cozinhando ali, a gente estava iniciando a cozinha. Isso ali com uns 7, 8 anos de idade. Mas minha mãe já cozinhava, já ensinava a gente a cozinhar um pouquinho em casa. Minha mãe sempre trabalhou fora. Minha mãe era separada do meu pai. Ela trabalhava fora e a gente tinha que se virar, né? Ela falou, ó, tem comida pronta na geladeira. Só que eu sempre gostei de comer comida fresquinha, quentinha. Então fui pedindo, mãe, me ensina a fazer o feijão. Me ensinou. Mãe, me ensina a fazer arroz. Me ensinou. Aí dali eu falei, opa, agora eu vou um pouquinho mais. Aí eu saía para jogar o futebol com o pessoal e eu sempre levava alguma coisa. O meu falecido avô, meu avô era combatente de guerra, foi ex-combatente de guerra. Aí foi conquistador de Monte Castelo. E seu avô, ele era presente na sua infância, Sim, na sua educação? Ele foi um pai. Ele é pai da sua mãe? Pai da minha mãe. Uhum. Ele foi um paizão nosso. E você foi criado com a ausência do pai? Sim, meu pai era separado da minha mãe, então Entendi. Era o meu avô e meu X. Meus X me levavam para a escola e meu avô de vez em quando buscava, aquela coisa toda. Mas meu avô sempre presente na nossa vida. Era uma grande referência pra gente. Aí, e minha família era de muito militares, né? Meu avô foi ex-combatente militar. Eu tinha o tio Luiz, que era policial militar, o tio Carrijo, que era policial militar, o tio Renato era policial militar, o tio Beto saiu da Polícia Militar e foi para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Então, e eu hoje em dia sou policial militar, né? Eu acho que mais pela família, né? Aí quando você terminou o ensino médio, você foi fazer prova para a polícia? Você trabalhou em algum lugar Aí antes? eu trabalhei meu primeiro emprego foi na Droga Raia, assim, de carteira assinada, foi na Droga Raia em Copacabana. Aí, mas você trabalhava fazendo o que na Droga Raia? Eu fui... Como é que era o nome daquilo? Na verdade, aquilo lá a gente acabava que fazia tudo. Eu fui caixa, balconista, a gente acabava fazendo um pouco de cada coisa, né? Entendi. Acaba fazendo um pouco de cada coisa. Só que por que eu comecei a trabalhar assim? Eu fui pai, assim que eu estava me formando, eu fui pai, né, da Bruna, minha filha Bruna. Quando você estava terminando o ensino médio, você foi pai. Aí você começou a trabalhar para poder ajudar a sustentar a filha, né? Sim. Aí a Bruna nasceu com algumas malformações, né? Ela teve lá leporino, a fenda no palato. Aí a gente precisou embaixo, ela tinha tipo um freio de língua. Meu filho tinha isso. Eu tive que tirar também. Não é freio de língua, não? É o céu da boca, assim, o palato. Ah, não, esse não. E o lábio leporino. Ela teve, aí teve que fazer bastante cirurgias, teve que ir para São Paulo. O céu da boca dela, só me explica, porque às vezes as pessoas não sabem, né? O céu da boca dela, se pensar no céu da boca, tinha uma fenda. No meio, assim, ele tinha uma fenda. Uma fenda, como entendi. se ele entrasse um dedo, assim.
Cara, era um buraco assim. Praticamente ela não tinha o céu da boca E aí ia aberto. dificultar para ela falar, para tudo, né? Aí teve que fazer tratamento, aí fui para Bauru, em São Paulo, fazer tratamento. Aqui no Rio de Janeiro tem um hospital Nossa Senhora do Loreto, que fica na Ilha do Governador, que é uma referência para esse tipo de tratamento, né? Então ela fez acompanhamento e fez até pouco tempo. Sua filha tem quantos anos hoje? Hoje está com 23, vai fazer 24. E hoje ela consegue sim, falar, ela superou toda essa dificuldade. Está se formando em administração de empresas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, só que no polo de Nova Iguaçu, né? Ah, que legal. E é isso, tá feliz da vida. Aí a partir disso eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, aí de lá eu já estava estudando engenharia civil, que assim quando eu me formei eu já passei para engenharia civil. Como minha mãe era arquiteta, eu queria seguir também os passos dela, né? Aí fui andando, só que eu não estava com a mãe dela, né, com a mãe da Bruna. Eu tinha minha namorada, que era a Letícia, que estudou comigo também, no 2º grau. Aí, a partir do momento, eu querendo casar, quem quer casar, quer casa, né? Eu falei, Letícia, eu vou entrar pra polícia pra gente ter uma estabilidade financeira. Mas aí você fez prova algumas vezes concurso, ou na primeira você passou? Passei lá. Então você era estudioso, assim, né? Não, pior que não. Não. Só que como você tinha tido uma base boa do ensino uma médio. uma base boa, e fora eu fazia faculdade junto, né? Então eu estava estudando. Ah, você estava fazendo faculdade de quê? Engenharia civil. Ah, eu entendi. estudava engenharia civil, fui até o 7º período de engenharia civil, não me formei. Eu estudava primeiro em Nova Iguaçu, na Universidade da Federal, na FERP, que era Rosimar Pimentel, uma coisa assim, UGB. Hoje em dia é UGB, né? Ah, tá, entendi. UGB. Então você chegou a fazer engenharia civil, quase terminou. Sim, de lá eu fui para a universidade, para a SUAM. E deixa eu entender, aí você passou pra polícia. Sim. E você continuou fazendo a faculdade ou você parou de fazer quando você passou pra polícia? Eu tranquei a faculdade achando que ia voltar, não consegui voltar até hoje. Por falta de tempo? Porque a polícia, ela requer muito tempo nosso, né? Entendi. A dedicação por exemplo, assim quando me formei, eu trabalhei o primeiro ano 6 dias para folgar um. De vez em quando, 14 dias para folgar um. Então foi um trabalho muito intenso. Porque tem as folgas, né, normal. Você que escolheu trabalhar mais para se dedicar mais à polícia ou consome esse tempo mesmo? Sim, o inicial, assim, o que a gente chamou o recruta recém-formado. No primeiro fiquei na escola 8 meses, depois da escola fiquei esse 1 ano nessa escala de 6 por 1, né? Entendi. Na apresentação aqui eu cometi um grave erro, né? Porque além de gastronômico e tudo, você é policial. Sou policial, sou sargento da polícia. Sargento da polícia. E você trabalha no estado, né? Porque você é policial militar, então você não trabalha especificamente no município de Nova Iguaçu. Você não é recrutado. Trabalho em Copacabana, no batalhão de Copacabana. E hoje eu trabalho na cozinha do batalhão de Copacabana. Ah, é? Depois que eu apareci na televisão, o pessoal me colocou pra cozinha. Ah, legal. E como é que foi? Aí você passou pra polícia, trancou a faculdade de engenharia. Nada a ver com gastronomia aí. Nada a ver. Tá meio ainda. E aí, como é que foi essa questão da gastronomia na sua vida? Então, porque primeiro começou com a batata lá na fogueira, né? Isso aí. E aí depois? Aí, depois disso, depois que eu casei com a Letícia, aí eu comecei a cozinhar mais em casa. Aí comecei a cozinhar e como eu trabalhava numa rádio patrulha em Copacabana, era em frente ao Hotel Sofitel, o antigo Sofitel. Hoje em dia é o Fairmont. E lá tinha um restaurante chamado Le Précatelan, que tinha... Eu conheço o Le Précatelan. Conhecia, né? Fechou, era maravilhoso esse restaurante. Aí ele tinha algumas coisas lá que ele modificava o cardápio. Você trabalhava ali e aí você via quando passava o cardápio, é isso? Eu ia até exposto, eu ia lá, lia o cardápio e tentava reproduzir aquilo em casa. Mas como é que você fazia pra pegar a receita? Então, não tinha receita. Mas como é que você fazia, gente? Você pegava ali, estava escrito, aí você imaginava como é que era feito? Então, por exemplo, exatamente. Carré de cordeiro com crosta de castanha de caju, com uma batata 1000 folhas. Uhum. Então, eu fazia 1000 folhas de batata, fazia o carré de cordeiro, fazia... Mas aí como é que você tinha acesso... Porque até para conseguir comprar o carré de... os ingredientes para você fazer era mais complicado. Como Nova Iguaçu não tinha esse tipo de... Você trabalhava na Zona Sul, você teve acesso aos ingredientes. Para fazer. Aí, a partir disso, eu comecei a criar... Aí me inscrevi no concurso de gastronomia popular do Sesc. Fiquei em 2º colocado. Mas aí a ideia da receita. Vou participar de um concurso, teria que ser um prato único. Eu pensei em qual prato?
um prato que eu já tinha lido do chefe Roland Villard, que era costelinha de tambaqui com purê de batata baroa e uma redução de... Você já tinha feito em casa para sua família? Sim, você não feito. trabalhava com isso? Não, já tinha feito em casa para a família. E fora isso, quando eu ia jogar bola, eu sempre cozinhava pro pessoal do jogo, essas coisas. Meu pai gostava muito de cozinhar, quando eu ia para casa do meu pai. Quando eu ia para casa do meu pai, ele gostava muito de cozinhar e eu percebi também, meu avô cozinhava muito bem também. Aí eu sempre pegava a dica com um, a dica com outro, mas a minha parte era sempre muito autoral, muito autoral. Você pegava as receitas e você conseguia modificar elas, sim. Hoje em dia eu devo ter mais de 1000 receitas minhas. Que é a sua que você modificou, entendi. Praticamente eu criei a maioria delas. E aí depois desse concurso do Sesc, foi do Sesc? Sesc. Você ficou em segundo lugar, sim. E aí depois disso você falou, poxa, eu fiquei em segundo lugar. Dá pra ir mais. Dá pra ir mais. Aí me conta como é que foi. Aí o meu irmão, minha irmã, o pessoal fez campanha pra eu ir pro Masterchef. Se inscreve no Masterchef. E eu nunca nem tinha visto. Aí eu fiz a inscrição, aí fiz uma primeira etapa, fui passando nas etapas. Aí quando eu tive lá, o pessoal falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer um purê de batata doce defumada na brasa com pirarucu recheado com vieiras. O pessoal falou, como? E pensar, isso que virou moda há pouco tempo, a defumação, eu já estava levando isso o pessoal lá comecei a fazer etapa, participei em 2016. Mas no final de 2015 era a etapa. Em 2015 você já estava fazendo as etapas do Masterchef, sim. Entendi. Então já estava fazendo a parte de defumação. Quando as pessoas... Mas você fez curso para fazer ou você fez em casa? Porque defumar é difícil, você precisa ter aquela ervinha, se você não... Tem que ter árvore frutífera. Tem que ter umas coisas para você conseguir. Temperatura, tudo. Você pesquisava na internet, ia pesquisando fui pesquisando. Entendi. Mas como eu já fazia muito churrasco, eu já cheguei a passar meu pai tinha um sítio lá em Caxias, já cheguei a passar um mês lá com ele, a gente um mês fazendo churrasco todo dia. Cada dia de uma coisa diferente. Então, eu tinha esse controle de diversas proteínas, entendeu? Para mim, para isso, para competição, a pessoa fala, coelho, já fiz. Pato, já fiz. Marreco, já fiz. Fazão, já fiz. Então, eu ia fazendo... Já fez jacaré? Já. Jacaré eu servi até no churrasco do Rodrigo. Já fiz. Então, se pensar assim em coisas, o pessoal ia falando, isso, já fiz. Então, a minha linha de cozinha era muito grande. Aí, com essa batata doce, o que eu pensei? Lembrei da minha infância. Falei, poxa, aquela batata doce, né? Ficava maravilhosa na brasa, ela tostadinha por fora. Aí eu abri, tirei, fiz um purê com essa batata doce, junto um grana padano e um creme de leite fresco. Esquece, ficou lá em cima. Eu assustei o pessoal. Que o pessoal não esperava esse tipo de paladar tão delicado e potente numa refeição, né? E fora você conseguir rechear um peixe com um molusco, né, que é a vieira, também requer muita técnica. Porque o peixe tem uma carne muito fininha, né? Se não fizer a introdução correta, ele iria se abrir, né? Então eu consegui fazer e fui bem colocado e entrei pro Masterchef. Você fez todos os testes, isso ainda era o teste para você entrar. Sim, essa foi a prova para entrar. Entendi, essa foi a última prova. Foi a última prova. Aí você entrou. Aí como é que foi lá dentro? Me conta, que agora eu fiquei curiosa. Aquela parte foi muito legal. O dia a dia, essas coisas todas. Então era muito legal. Porque era uma aventura, né? Pensa, eu nunca tinha visto o programa, não conhecia o programa e me joguei pra dentro dele. O pessoal trancava a gente numa Saiu sala, de um concurso do Senac, né? Do Sesc, cozinhando em casa pra família e foi pro Masterchef. Do nada, assim. Só que eu já estudava muita coisa. Eu já estudava cozinha molecular, eu já sabia muita coisa. Já tinha, por eu estar estudando restaurante Michelin, e Copacabana tinha outros restaurantes. Tinha um Mir, por exemplo, de comida oriental. Eu sei qual é. Mas você estudava isso porque você gostava de cozinhar. Não era porque você queria fazer uma prova, não era nada. Era porque você gostava. Você queria aprender para você fazer para sua família. Receber meus amigos, isso tudo. Entendi. Aí, a partir disso, a gente foi colocando... Eu dentro lá do Masterchef e olhando para eles trancados, o pessoal botava a gente numa sala, né? Depois, quando a gente ia para fazer a prova, aí vinha uma caixa. Aí nossa, uma caixa, o que tem dentro? A gente não sabia o que tinha dentro. Então tinha que cozinhar a partir daquilo. Aí ali já vinha minhas referências
que eu estava tendo com o pessoal de uma estrela Michelin, tá entendendo? Do estudo que eu já fazia do pessoal. Então, ali, isso me ajudou muito, essa parte lá fora, que, por exemplo, teve uma prova que botaram pra gente em cima da nossa bancada uma cabeça de porco. Uma cabeça inteira de porco. O que você vai fazer? Eu falei, poxa, uma cabeça de porco, né? Aí eu lembro que as bochechas são... Você tinha que cozinhar com aquilo que eles botavam. Aquilo, é um desafio, né? É um grande desafio. Aí, a partir disso, o que você vai fazer de acompanhamento? Eu lembrei do Roland Villard, ele tinha uma coisa de uma trouxinha de acelga. Só que, no caso, ele usava tudo cordeiro. É porque a acelga é uma folha. É uma folha. Se você cozinhar ela não desmancha, e você consegue fazer uma recheada. Porque usa muito na comida árabe, né? Isso aí. Eu não sou chefe, não, mas eu entendo um pouco do assunto. Inclusive, quero ir lá para cozinhar junto com você na sua cozinha. Tá aí, a partir disso, eu fiz essa trouxinha de acelga. No caso, eu utilizei a parte da papada do porco, um tomate, uma berinjela, exatamente pensando nessa... Isso, junto com a bochecha de porco. Aí eu fiz um tutu de feijão e uma batata gratinada. Então, eles gostaram muito. Que foi uma coisa bem bistrô, que é bem delicada. Se você pensar numa trouxinha de acelga, eu utilizei uma cebolinha, eu branqueei ela, depois eu dei a volta, fiz uma trouxinha mesmo, como se fosse uma almofada. Então, bem, uma coisa que ninguém esperava. É uma coisa que foi bem Você dá uma legal. cabeça de porco, a pessoa sai com uma trouxinha, né? Então, com a bochecha dele, então, é diferente. O pessoal se assustou assim em relação a isso. Falou, pô, de onde esse cara tem essas ideias? Mas era o que eu vivenciava. Eu nunca fui num restaurante Michelin, nunca tinha ido num restaurante Michelin. Hoje você já foi? Hoje já fui. Hoje já fui em alguns, já até cozinhei em alguns também. Aí foi essa pegada aí que eu tive, né? Aí a partir disso fui indo, mas eu saí, né? Errei no doce. Errou no doce? Errei no doce. Você acha que você se considera melhor no doce, no salgado do que no doce, ou você acha que foi só foi um deslize? Foi um deslize, mas nunca mais aconteceu. Hoje em dia... Você cozinha bem doce também? Hoje em dia eu posso me colocar à disposição para fazer qualquer prato. Você acha que foi nervosismo? Não, foi falta de conhecimento. No doce. Você acha que você fez, você achou que podia fazer uma coisa e não fez também? Não saiu como eu queria, porque por exemplo... Qual foi o doce que você fez? Foi uma trufa de chocolate. Eu fiz eram para fazer 3 trufas, né? Eu fiz 2 bonitinhas, né, direitinhas e tal, e uma eu utilizei creme pronto. Usei um avelã com Nutella. Vamos pensar uma coisa perto de Nutella. Nutella, eu fiz uma bolinha dele, eu congelei e fiz a base de chocolate, né? Aí eles falaram que eu, por ter usado o ingrediente pronto, fui eliminado. Mas eu poderia ter colocado um ganache. Se eu tivesse colocado um ganache dentro, eu estaria dentro. Entendi. Não teria saído. Entendi. E quais etapas faltavam para terminar quando você foi eliminado? Faltavam poucas. Não faltava muita coisa não, mas foi bem. E você acha que a sua participação no MasterChef, ela abriu caminhos, por exemplo, para você ser convidado, e você hoje poder falar, eu conheci restaurantes de estrela Michelin, a sua participação lá, ela te abriu portas. Sim, eu acho que, na verdade, o MasterChef Brasil é um divisor de águas, acho que na vida de todos os participantes. Entendi. Um divisor de águas. E me exemplifica, assim, algumas coisas que aconteceram na sua vida depois da sua passagem no MasterChef, que abriram portas para você profissionalmente, na questão gastronômica e pessoal também, né? Porque o que eu entendo, assim, é que a sua paixão é a gastronomia, né? E a Polícia Militar também. Você gosta muito, né? Porque é uma coisa que também... De família, vem a herança do seu avô e tal. Percebo isso também. Mas a gastronomia era um hobby para você. E hoje também é uma profissão. Além de ser policial, você também é chefe. E como é que você enxerga isso, as oportunidades que abriram? Então, abriu bastante oportunidade. Eu me inscrevi em outro concurso, que foi o Gold Chef Brasil. Eu venci, me deu uma bolsa de estudos. Eu fui para Flores da Cunha estudar. A partir desse tempo que eu estudei em Flores da Cunha, eu participei depois. Flores da Cunha fica onde? No Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Aí você abriu um concurso lá? Abriu um concurso nacional de gastronomia, promovido pela Vinícola Garibaldi. Conheço, que fica ali em Garibaldi. Fica naquele vale onde tem várias vinícolas, né? Não é no Bento Gonçalves. Não? Ela fica em Garibaldi mesmo, não é no Vale dos Vinhedos. Tá, entendi. É em Garibaldi mesmo. Aí
participei do concurso promovido, venci a etapa do Rio de Janeiro, fui participar da etapa de lá. Aí venci, fui muito bem aplaudido, me surpreendeu. Mas como é que você fez para participar lá? Você teve que se licenciar? Você se licenciou da polícia? Eu pedi licença sem... E você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá 7 meses estudando. Foi um intensivo. Eu estudava de segunda a sexta ou a sábado, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas esse curso, ele fazia parte do programa, do concurso, ou você arcou com o custo desse curso para participar do programa? Não. O que aconteceu? Como eu venci, a premiação era o curso de gastronomia. O desse do Rio? Da Vinícola Garibaldi. Entendi. Ela promoveu o concurso e ela dava bolsa de estudos. Ah, tá. Aí eu fui estudar, que era na Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, da UX. Entendi. Só que no polo de Flores da Cunha. Aí eu tirei uma licença especial da gente, né? Que é a cada 10 anos de serviço você tem direito a uma licença de 6 meses. E eu tinha umas férias também vencidas. Eu aproveitei, juntei tudo, fui estudar, levei a família toda. Aí meu filho estudou lá. Sua filha foi junto também? Não, minha filha não. Já estava fazendo faculdade aqui, né? Já estudava por aqui, né? Estava se formando na escola, no ensino médio, para entrar para a faculdade, né? E a partir disso eu estudei lá, nessa escola de gastronomia. E eu ficava lá, ainda ficava no restaurante da escola, como eu aluguei uma casa próximo. Aí eu ficava lá direto, na escola. Vivi de gastronomia aí por 6, 7 meses, todo dia. Entendi. Então, todo dia. Eu vivi da gastronomia lá por esse período. Me joguei mesmo com... Isso foi em qual ano? Foi 2018. E aí, depois que acabou esse curso, você volta para o Rio de Janeiro? Volto para o Rio de Janeiro, mas participo de outro concurso no Rio Grande do Sul, que foi da Universidade Unifetec com a Escola de Gastronomia São Agosto. Fui o primeiro colocado de novo. Caramba! Aí me deu uma universidade, uma bolsa no valor de R$50 mil de gastronomia. Entendi. Aí com essa bolsa você fez alguma coisa, algum investimento com relação à gastronomia? Sim. O que você fez? Aí eu comecei a estudar à distância lá. Só que aí eu não segui, porque começou muito trabalho. Você veio para cá e começou a estudar lá? Ou você estudou... à distância. Você fazia... Que veio junto à pandemia. Ah, você começou a fazer curso online. Entendi. Que veio junto com a pandemia, eu não pude ficar no curso. Eu tive que abrir mão no curso. Porque a pandemia, né, parou tudo, né, em 2019. Então esse outro concurso eu venci em 2019. Então, pensando assim, eu Masterchef 2016, 2017 Gold Chef, 2018 concurso São Agosto, né, para estudar 2019. Aí 2019 para 2020, eu participei do Prêmio Doma, que é o Oscar da Gastronomia Brasileira. Eu venci também, fui o primeiro colocado. E no ano seguinte eu me tornei embaixador. Então, a sequência de títulos em gastronomia. Como é que foi essa questão de você se tornar embaixador? Quem deu esse título? Como é que você passou por esse processo para conseguir ter esse título, né? O Prêmio Doma é um prêmio nacional de gastronomia, promovido pelo Instituto Multidisciplinar, e ele te dá o título. É o único lugar que você só pode ser embaixador através do Prêmio Doma. Aí eu venci o Prêmio Doma. Depois de um ano, eu aceitei, recebi o convite para ser embaixador do Estado do Rio de Janeiro. É um título vitalício, né? Estou como embaixador do Estado e promovendo a gastronomia, né? Levando a gastronomia, a cultura e o turismo para todo o Estado do Rio de Janeiro. E hoje, após todos esses títulos, esses prêmios todos que você recebeu com a gastronomia, além de policial militar, o que você faz na gastronomia? Fala para as pessoas qual é o seu trabalho com a gastronomia hoje. Sim, o meu trabalho com a gastronomia, ele é muito grande, né? Eu criei alguns projetos entre o Prêmio Doma, como eu vi a grande necessidade de levar para Nova Iguaçu mais cultura e mais gastronomia. Eu pedi ao chefe Pedro Alex, que era o coordenador do Prêmio Doma, para levar para Nova Iguaçu um pouquinho uma etapa do Prêmio Doma. Que o Prêmio Doma ele roda o país todo. O seu título é no estado? O meu título é estadual. Estadual. E aí você pegou... Um não nacional. Existe municipal isso? Não. Não existe. É um prêmio nacional. O Prêmio Doma é um prêmio nacional que eu venci a etapa
Nacional, só que eu represento o estado do Rio de Janeiro. Ah, nacionalmente você tem um título que representa o estado, mas você venceu a etapa nacional. Isso. E aí você pegou e aproveitou essa oportunidade que estava lá em contato com os coordenadores e levou essa proposta. Sim, de levar para Nova Iguaçu. Aí consegui levar para Nova Iguaçu, junto com o chefe Pedro Alex, mais de 50 chefes de diversos estados brasileiros, levando a gastronomia, cultura, fomentando o turismo na cidade e pensa só a diversidade cultural. Chefe Adadá da Bahia, chefe Antônio Filho de São Paulo. Então foram diversos chefes. Lá para Nova Iguaçu. Pessoas que nunca tinham ido. Nunca tinham ido, não conheciam Nova Iguaçu. E aí como é que foi esse projeto? Você foi em algum lugar? Não, então esse projeto foi um projeto meio audacioso, né? Eu botei muito dinheiro do bolso. Ah, foi? Foi mesmo que a gente na raça. Só que aí um amigo nosso conseguiu parceria com a empresa Azul, aí já conseguiu as passagens aéreas. Eu fui no local fazer uma visita técnica, consegui um espaço, que é o Patronato em Nova Iguaçu. Então, disso, a gente foi galgando... Então, o Rio Gastronomia, ele foi esse que foi? Não, esse foi outro? Esse foi outro. O Rio Gastronomia, ele existe, só que ele é para cá, para a cidade do Não, Rio de Janeiro. sim, mas é esse que você criou, que foi Baixada Gastronomia, não? Ainda não. Não é esse? Esse é antes? Esse é uma etapa do Prêmio Doma. Ah, então, teve 3 etapas já em Nova Iguaçu do Prêmio Doma. Então, eu estou sempre levando gastronomia para Nova Iguaçu. E tem outros municípios que têm essas etapas? Não, só em Nova Iguaçu, então, no Rio de Janeiro. Antes era feito na capital do Rio de Janeiro. Normalmente dentro de uma universidade, com pouco acesso. A minha intenção foi dar acesso e cultura para o povo de Nova Iguaçu. Levar para eles e mostrar a gastronomia. Que isso tudo, pensa 50 chefes de diversos estados do Brasil dando aula, show, oficina e degustação. Na universidade lá em Nova Iguaçu. No caso, foi feito dentro do Patronato. Ah, tá, entendi. O Patronato é um centro social São Vicente. Inclusive, para a próxima semana, eles estão com o Arraiá da Ajuda no shopping de Nova Iguaçu. É um evento que visa principalmente a ajudar as crianças e os projetos sociais do Centro Social São Vicente. Esse projeto foi apoiado pelos organizadores do Prêmio Doma. Isso. Foi eles que trouxeram para cá e eu ajudei no que eu podia. Eu arrumei o espaço, aí junto com o jornalista Alberto Aquino, que era do Jornal Extra, ele fez uma outra parte. Você tem noção de quantas pessoas participaram desse... Sim, mais de 20 mil pessoas, com Certeza. Foi bastante gente. Foi um evento grande, né? Não, um evento grande. Eu digo porque o evento não foi só um dia, foi diversos dias. Então bota aí o que se girou isso aí, fora que grandes chefes muito premiados, chefes globais e tudo, todo mundo passando por lá. Pessoas que nunca talvez pisariam no município, sim, né? Sim. E foram lá, e aí foi através da oportunidade que o nosso pré-candidato, né, conseguiu levar. E aí me conta depois com essa questão que você até me falou antes lá no off do Baixada Gastronomia, porque então, existe o Rio Gastronomia. Existe o Rio Gastronomia e sempre eu fazia contato com o pessoal e falar, gente, qual a condição que a gente pode participar? Existem restaurantes maravilhosos da Baixada Fluminense, restaurantes que passam de geração para geração, restaurantes, né, renomados em Nova Iguaçu. Falei, a gente não tem essa oportunidade? O pessoal falou, não, é exclusivo para a capital. Então eu falei, tá bom. Falei, tá na hora de a gente criar o nosso. Chamei o chefe Rafael Moreira. Falei, chefe, vamos bater um papo aqui. Eu estou precisando da sua ajuda. Eu já tenho essa ideia, que é transformar o nome Baixada Gastronomia. E para exatamente ser isso, ser uma... E o polo seria Nova Iguaçu. Seria Nova Iguaçu. Aí fizemos dentro do Top Shopping, conversei com o pessoal do Top Shop abriu o espaço, cedeu o espaço para a gente. Fizemos o primeiro evento, com destaque para o chefe Jimmy Ogro, que participou com a gente. O Jimmy Ogro já participava com ele em diversos festivais também de churrasco. E essa questão do Baixada Gastronomia, você conseguiu parceria com vários restaurantes, chefes que queriam promover o seu trabalho, né, que é muito interessante, e fazer um evento que você acaba movimentando a economia do município, várias outras coisas. Dando visibilidade para a prata da casa. É isso, é valorizar a nossa região. Nova Iguaçu é rica em diversos talentos, e entre chefes de cozinha, entre atletas, entre profissionais de saúde e educação. Nova Iguaçu é um grande celeiro de atletas e de pessoas maravilhosas. Então, a minha intenção era promover isso, dar essa oportunidade. Porque, por exemplo,
o pessoal da gastronomia lá, de um restaurante, vou citar um nome, por exemplo, o Peixe do Vanô. Pai para filho, e o filho já está passando já está na terceira geração o restaurante, está chegando na terceira geração. Então eles iam lá dentro, eles não ficam no shopping. E esse evento Baixada Gastronomia, ele já aconteceu uma vez? Ele é periódico? Ele acontece todo ano, já está no terceiro ano. Qual o período do ano que acontece? Entre abril e maio, entre o finalzinho já de abril. aconteceu esse ano, já então? Aconteceu esse ano, foi um sucesso. sucesso. Poxa, eu não sabia, não tinha ido pra foi lá, um sucesso. gente. O chefe de Miogo teve lá. Ninguém me falou. O chefe de Miogo teve lá e participando com a gente. Poxa, legal, bom saber. Eu faço muitos eventos assim de gastronomia na região. Entendi. Eu faço muita coisa para Então, hoje o que você trabalha principalmente com gastronomia, além de cozinhar, é óbvio, você promove esses eventos, né? Verificando melhorar o município, trazer essa cultura para o município de tentar agregar valor à gastronomia, né? Por que eu resolvi vir pré-candidato a vereador? Eu senti falta do poder público auxiliando a gente. Não consegue, a gente não teve esse auxílio que merece. Então, conclusão, isso eu sei que gera emprego, gera renda, gera turismo. As oficinas infantis, oficinas profissionais que a gente coloca nos eventos, qualifica a população. O pessoal que quer... Não, e você imagina o seguinte, assim, porque as pessoas falam muito de esporte, que é uma coisa, né, que é primordial para a saúde, para toda a questão. Mas a gastronomia, além de ser um hobby para muita gente, porque às vezes a pessoa mora num lugar que não tem ali uma praça legal, não sei o quê, e o hobby dela é cozinhar para a família, como era o seu. Sim. Só que às vezes ela não tem acesso. Você tinha oportunidade porque você trabalhava num lugar que você tinha acesso a alguns ingredientes diferentes, você conseguia olhar ali restaurantes diferentes, e às vezes a pessoa não sai daquele município, ela não tem. Então você levar isso para aquele município, levar, às vezes, exposições de ingredientes. Olha, esses ingredientes, eles não são normalmente vendidos aqui. E aí você levar essas exposições ajuda muito, né? Sim, isso além de ajudar, ele fomenta a nossa região, né? Hoje em dia a gente consegue ter grandes ingredientes na nossa região. Nova Iguaçu, ele tem uma festa do aipim. O aipim, nossa, é maravilhoso. Existe até um bordão, ferveu, comeu. Ah, é? O aipim, não sabia, ele gente. Cozinha muito fácil. Gente, eu adoro aipim. Ele cozinha muito fácil. E o tema Às vezes eu como no café da manhã. Isso aí. O tema do Baixada Gastronomia desse ano foi Aipim de Tinguá. A nossa riqueza está em nossa raiz. Esse foi o tema. Então, todos os chefes cozinharam com ingrediente o aipim de Tinguá. Entendi. Então, todo mundo fez um prato com aipim de Tinguá. Para valorizar mesmo a nossa região. E como é que você acha, assim, que, por exemplo, não só porque eu acho que isso é uma ideia muito boa de você promover essa questão de não só a gastronomia como eventos turísticos, mas como um propulsor de gerar emprego, de gerar hobby, de você encontrar mecanismos de fazer a população mais feliz por meio da gastronomia. Além do mais, é cultural, né? Sim, é cultural. Porque você aprende muita coisa de história, as pessoas não têm noção de o que tem de história na gastronomia. Sabia, por exemplo, o estrogonofe é alemão, né? E muita gente não sabe. Então, assim, tem muita história também. É muito legal. Por exemplo, a história... A própria mandioca, né? A mandioca, o pessoal diz, mandioca, aipim ou macaxeira. É tudo a mesma coisa. E existe uma cultura... a ideia indígena, né? Da história de Mani. Mani era uma índiazinha que vivia numa tribo. Mani era muito alegre, só que era uma índiazinha com a pele mais clarinha. Aí Mani, um certo dia, foi brincar, o pessoal não achou Mani, encontraram Mani morta. Aí enterraram a Mani dentro de uma oca. Aí, a partir disso, nasceu uma planta com uma raiz, que quando quebraram essa raiz, por dentro era branquinha. Aí lembraram de Mani, Manioca. Aí mandioca. Foi mudando, mandioca. A chefe Helena Rios, ela tem um restaurante chamado Mani. Em São Paulo, né? Em São Paulo, com certeza, em alusão a Mani da mandioca. Da mandioca.
Então, tem muita cultura e as pessoas não sabem. E é muito legal, né? Enfim, a gente, infelizmente, está com o tempo estourado já, há mais de 10 minutos. Espero que você, mais vezes volte aqui no podcast. Estar aqui com você. Acho que você tem muito a contribuir com essa questão da gastronomia no município, porque isso promove turismo, promove cultura, enfim, toda uma questão, né, de alicerce que principalmente municípios que estão lá, realmente na Baixada, que às vezes não tem essa oportunidade de ter um Rio Gastronomia, que é tão divulgado, porque o Rio Gastronomia sai em todos os jornais, a gente consegue ver, e o Baixada Gastronomia eu nem sabia que existia. Isso aí. Nova Iguaçu já teve o segundo maior polo gastronômico do Rio de Janeiro, a Rua da Lama. A minha intenção lá é revitalizar esse local com segurança presente, porque hoje em dia o pessoal reclama de falta de segurança. Com segurança presente, aí por isso eu falo como policial militar, eu vejo na importância de um segurança presente naquela região. Que normalmente o pessoal do segurança presente em Nova Iguaçu, eles trabalham de dia, mas poderia ter uma parte noturna para pegar essa parte da Rua da Lama e revitalizar, e ter eles de volta, ter o pessoal funcionando de forma até o horário que eles puderem funcionar. Muitos municípios da capital, inclusive, muitos bairros da capital, inclusive, que não têm o segurança presente, tipo Ricardo de Albuquerque, tem alguns bairros que estão sentindo essa falta. Imagino eu na Baixada, né, porque provavelmente deve ter alguns bairros, por exemplo, Nova Iguaçu é um município grande, né, e aí deve ter alguns bairros realmente que fica meio que precário ali, e aí realmente precisa de representatividade para ir lá brigar pelos direitos e... Esse serei eu. É o que eu falo com o pessoal. A disciplina por ser policial militar é muito grande. Então, saber fiscalizar, saber cobrar e saber participar, mas tudo com coerência. Essa é a minha bandeira. De levar para Nova Iguaçu mais segurança, levar para Nova Iguaçu gastronomia, que faz parte, sim, da minha vida. O projeto de gastronomia nas escolas, concursos profissionalizantes, e trazer em parceria a Universidade Federal Rural, trazer parcerias, as escolas parceiras, a prefeitura tá junto nos bairros, levar esporte e lazer para todo mundo. Então, isso são direitos nossos, né? São direitos nossos. E trazer a gastronomia como uma questão de que não é... Que você pode incluir isso na esporte, na cultura, na educação, em todo como um contexto, né? A alimentação, a gastronomia faz parte da alimentação. Se a pessoa não tem uma alimentação saudável... Nós somos o que nós comemos. Se a pessoa não tem uma alimentação saudável, a pessoa não consegue produzir não tem uma boa vida. Vai gerar o quê? Se a pessoa não se alimenta bem ou não se alimenta, vai faltar saúde. E se faltar saúde, ela vai ter que ir para o hospital. Então, a gente tem que pegar lá na base para levar, para melhorar tudo. Eu acho que a gastronomia ela vai melhorar essa parte. E Nova Iguaçu, como uma cidade bem de comércio, né? Nossa principal atividade econômica é o comércio varejista, então a gente tem que ter isso pensando não só no comércio, no turismo, mas também na gastronomia, educação e cultura para a gente. Bom, obrigada. Infelizmente estamos com o tempo estourados, mas está convidado aí para voltar ao podcast A Política com Hortência Pisciani. E vou querer conhecer sua cozinha lá em Nova Iguaçu, hein? Já está convidada para cozinhar comigo lá no quintal do chefe. Vou, com certeza, tô dentro. Eu gosto de cozinhar também. E vai ser um prazer. Hortência, eu gosto de... Eu sou fã da Fanny, né? Do Uhu Nova Iguaçu, eu posso? Claro! Uhu Nova Iguaçu, tem que ter. Onde eu vou, eu levo Nova Iguaçu. Eu já fui apresentador também com a Gardênia Cavalcante no programa Vem Com a Gente, do quadro de gastronomia. Aí quando eu entrava de vez em quando com o chapéu, aí já vinha o Uhu Nova Iguaçu. Essa brincadeira, eu gostava demais. Bom, foi um prazer. Volte sempre. Boa campanha aí, né? Pré-campanha, porque a campanha vai começar agora em pouco tempo, né? Mas estamos na pré-campanha. E boa sorte. Muito obrigado.